dá para ver como os dois candidatos mais bem colocados na disputa pela presidência estão em cada estado. É esse o panorama que nós vamos mostrar aqui para você. Lula lidera as pesquisas, no momento, em 15 estados. São esses que aparecem aqui em vermelho no nosso mapa. Bolsonaro está na frente em 5 e no Distrito Federal. São os estados em azul no mapa. E, por fim, em outros 6 estados do Brasil, os dois estão tecnicamente empatados. São os estados aqui marcados com a cor cinza. E agora a gente se aprofunda um pouco mais porque cada estado, e quando a gente agrupa vários deles, cada região tem um peso diferente nessa história por causa, é claro, do número de eleitores. E a gente vai ordenar as regiões do país do maior conjunto de eleitores para o menor. É por isso que a gente começa aqui pelo Sudeste, que concentra nada menos do que 42,6% dos eleitores, sendo que dentro da região Sudeste estão nada menos do que os dois maiores colégios eleitorais do país. Colégio é como a gente chama conjunto de eleitores. Pela ordem, São Paulo e Minas Gerais. O terceiro é o Rio de Janeiro, Espírito Santo é um estado pequeno, mas só para a gente ter uma ideia, São Paulo e Minas Gerais juntos representam 32,5% do conjunto do eleitorado brasileiro. E nesses dois estados, Lula está à frente de Bolsonaro, no caso de São Paulo, à frente, no caso de Minas Gerais, bastante à frente, de acordo com o IPEC, e estar à frente nesses dois estados é fundamental para vencer a eleição, para nem falar numa mística que existe no Brasil desde a redemocratização, porque ninguém ganhou a presidência sem ganhar em Minas Gerais. Do Sudeste, a gente passa para o Nordeste. E o Nordeste tem 27% do total do nosso eleitorado. Para a gente pensar um pouco, é como se a região Nordeste fosse uma espécie de estado de São Paulo turbinado do ponto de vista do tamanho do eleitorado. E aqui no Nordeste é tudo vermelho. O Lula está liderando nesse momento em todos os estados. Vamos agora para a região sul, que é a terceira mais populosa do país, concentra 14,4% do eleitorado. A gente vai ver que essa região já é bem menos populosa que as outras duas. E essa região aqui foi muito importante para o Bolsonaro em 2018. Ele ganhou total e muito bem aqui. Hoje ela está dividida. O Lula lidera no Rio Grande do Sul, o Bolsonaro lidera em Santa Catarina e no Paraná, no momento, segundo o IPEC, existe um empate técnico. Essa é a situação na região sul. E agora a gente vai para duas regiões do país bem menos populosas. Primeiro, a região norte, que tem 8% do eleitorado. Se a gente olhar só o número dos estados, a gente vai notar um certo equilíbrio entre Lula e Bolsonaro, mas a gente precisa considerar que Pará, pela ordem, e Amazonas são de longe os estados mais populosos dessa região relativamente pouco populosa e neles o Lula está liderando. Em outros 3 o Bolsonaro lidera e a gente tem uma zona de empate técnico no Amapá. Isso é importante lembrar. Roraima, Acre e Rondônia somados, eles têm menos eleitores do que o Amazonas. E por fim, a gente vai aqui para o Centro-Oeste, que é a região de menor eleitorado no Brasil, não chega a 7,5% do nosso eleitorado. Aqui a gente percebe que é a região onde Bolsonaro vai melhor, mas tem menos gente. Ele está liderando em Mato Grosso e a gente tem empate técnico em Mato Grosso do Sul, Goiás e Bolsonaro lidera também no Distrito Federal. Olhando esse PEC e os dois anteriores, a gente vê pelo menos 3 pontos a destacar nessa altura. Primeiro, uma estabilidade misturada com muita consolidação do voto no Lula e no Bolsonaro. Onde é que isso aparece? Primeiro, no elevadíssimo percentual dos eleitores de ambos que se declaram plenamente decididos, mais de 80% em cada um dos casos. E também na grande semelhança, no caso de Lula e no caso de Bolsonaro, entre a intenção de voto na pesquisa estimulada e na pesquisa espontânea, que é aquela que os institutos nem mostram uma lista de candidatos. O eleitor diz da cabeça dele em quem ele pretende votar. E estabilidade nesses patamares, segundo ponto, há 4 semanas da eleição, é muito ruim para o Bolsonaro. O arsenal de auxílios e outras medidas de alívio econômico está todo na praça e nada de o ponteiro se mexer a favor dele na base da pirâmide de eleitores, que é onde está o maior estoque de votos e onde Lula até hoje tem ampla vantagem.
Terceiro ponto, o de sempre, possibilidade de fechar no primeiro turno. Tecnicamente ela existe, no momento Lula está fazendo 50% dos votos válidos, para fechar no primeiro turno precisa de 50% mais um, só que isso dependeria de um movimento de fuga de votos de Ciro e de Simone, que não está acontecendo no momento, pelo contrário, eles estão ganhando terreno, pouco até aqui, mas estão. Quai, seu app de vídeos curtos.